E como dizia a princípio, que nós chegamos até aqui em 2017 porque usamos a nossa fé em Deus, a nossa confiança em Deus. Se nós pedíssemos ou dessemos oportunidade a cada crente, cada um contaria o seu lado negativo e o seu lado positivo. Aquilo que foi bom em 2016 e aquilo que foi ruim. Outros se arrebentaram, tiveram mais dificuldade do que bênção. E outros tiveram mais bênção do que dificuldade. Então acreditamos, esperando que nesse ano de 2017 Jesus dê mais graça a esse irmão que sofreu tanto no ano de 2016. Eu tive alguns problemas de saúde ao ponto de ficar muito exausto, muito difícil mesmo. Mas eu dou graças a Deus que eu não tenho perdido os cultos. Nesses 21 anos que eu estou aqui, eu só fiquei sem vir para a igreja quando eu fiz uma cirurgia. Mas, a não ser por isso, graças a Deus, Deus não tem deixado eu ficar rouco, que é a minha ferramenta de trabalho, a garganta, as cordas vocais. Não tem me deixado ficar doente em casa para me vir para o culto. Sempre que você chega aqui, encontra esse calma feio, né? Mas sempre com vontade de servir a Deus, agradar a Deus, ao meu melhor amigo. Eu estava revendo em 2013, meu aniversário, quando eu disse que todos aqueles elogios, todas aquelas palavras de afeto, de amor que os irmãos me dedicaram, eu dedicava para o meu amigo Jesus. Eu estava dizendo aqui ao companheiro que por mais difícil que seja a luta, mas se você aprender a amar a Jesus, muitas pessoas que estão dentro da igreja são crentes sinceros, são boas pessoas, mas ele não ama a Jesus. Fazendo uma má comparação, aquele amor que uma moça tem ao seu namorado quando ela gosta muito dele, não é? A gente sabe que o amor que nós temos a Jesus não é como o amor que o homem tem com a mulher e a mulher tem o homem. Mas eu estou dando uma ideia, como você se sente atraído, como você se sente animado, né? Vai chegando a noite, a hora que você vai se encontrar com o seu amado ou com a sua amada, vai para casa da sua namorada que você muito ama. Aquele amor que geralmente aqui a maioria tem essa experiência, né? Que já namoraram, já noivaram, já casaram, e outros que só namoraram, outros que só, né? Que noivaram e namoraram, e outros que só namoraram. Mas aquele amor, se você tiver a Jesus com essa visão, você vai sentir prazer em estar nessa casa. Eu acho que a pessoa só tem prazer se ele tiver aquele amor profundo a Jesus. Nada na sua vida é mais importante do que Jesus. Tudo funciona em torno de Jesus. Então não tem como você cair. Tem uma doutrina que eu dei aqui que diz que se a gente fizesse assim, jamais tropeçaria. Eu acho que o ponto vital é esse. Quando a pessoa tem esse amor por Deus, por Jesus, ele obedece a doutrina sem precisar o pastor estar apertando, né, o parafuso, sem o pastor estar chamando a atenção, porque a pessoa faz aquilo de espontânea vontade. Eu amo a Jesus e eu não quero aqui agradar o pastor, eu quero agradar a Jesus. Aí a coisa funciona. Olha lá, nós lemos que agora pois permanece a fé, a esperança e o amor, essas três, mas a maior desta é o amor. Eu tenho dito aqui, eu sei que vocês sabem que o amor é um sentimento, como é uma dor, uma angústia, uma tristeza, uma alegria, não é? Então o amor, ele também é um sentimento. E quando há esse sentimento, através da sua fé em Deus, sua fé em Deus, não é abalado, porque a fé, diz Hebreu capítulo 11, versículo 1, é o firme fundamento das coisas que se espera. Preste bem atenção com isso aí. E a prova daquilo que se não vê. Porque você é crente há 20 anos, há 30 anos, mas se alguém perguntasse a você o que é fé, talvez você não soubesse definir.
A fé, ela dá uma capacidade a você de vencer, além da sua própria capacidade humana. Você se ergue acima do humano, porque a fé, a Bíblia diz que é chamada de santíssima fé. É uma capacidade que Deus dá ao homem, através da sua palavra. Ela brota, ela flui através da palavra. A fé, ela vem, ela cresce, ela desenvolve através da palavra. Por quê, pastor? Porque a fé, ela tem base em promessas. E se não existe promessa, não existe base para a fé. Não é verdade? Sede fiel até a morte, é uma promessa. Dar-te-ei a coroa da vida. Vinde a mim todos que estás cansados e oprimidos. A promessa, e eu vos aliviarei. Então fé é crer que aquilo que Deus disse que fazia, faz. Você vai mesmo sem ver, mesmo sem possuir, mas você já tem, porque você tem fé. Então aquilo que você não conseguiu no ano de 2016, Deus te dá fé através da palavra, que você vai ser possuidor para a glória de Deus. Lembre que tudo que você adquiriu de Deus pela fé, não é para a sua glória, nem para a sua promoção, mas é para que Deus seja glorificado na sua vida. Então Deus é quem vai se encarregar de te promover através da sua fé. Não queira se promover, deixe que Deus lhe promova. Eu estou trabalhando para Jesus, para que Ele seja glorificado na minha vida, e que eu não apareça, mas que Ele apareça através das minhas ações, as minhas atitudes e os meus atos de fé. A conduta cristã se desenvolverá em plena harmonia com a palavra de Deus e a sua vontade, desde que sua vida seja verdadeiro testemunho daquilo que Ele diz, traços que evidenciam uma vida cristã genuína. Podemos descrever como os pilares da vida cristã. Fé, de uma maneira mais simplificada, é a capacidade para ver o invisível. Glória a Deus, aleluia. Eu tinha um amigo meu que Deus disse a ele: vá para a Sunorte que hoje você vai trabalhar. Esse homem passou tanta da fome, só chupava a cana porque não tinha outra coisa para comer, nem tinha dinheiro, até ele se encontrar comigo. Não é porque eu sou bom, não, mas eu não quero saber que um amigo meu está passando fome para eu dar ele qualquer coisa. E eu tinha um pequeno compartimento de cereais. E quando ele chegou lá, ficou na portaria, o homem veio lá, o pessoal voaram em cima, ele ficou lá bem longe. Aí o camarada levou um monte de trabalhador e ali estava encerrado. Ele disse: mas Deus disse a mim que eu ia trabalhar. Aí aquele restante ficou, já foi embora, porque o chefe não vinha mais. Aquele homem que colhia aquelas pessoas para o trabalho não vinha mais, mas ele disse que Deus disse a mim que eu vou ficar aqui. Aí ficou lá, de braço cruzado, e o povo tudo foi embora, ele ficou lá, sozinho naquele campão grande, e a fábrica lá, todo mundo trabalhando lá para dentro, ele está aqui. Daqui a pouco o capa vem na carreira. Ei, rapaz, não quer trabalhar na área dos varões? Ele disse: quero. E está outro que tu é forte para um varão de furar. É para de pensar. Mas ele sabia que Deus ia colocar ele naquele dia. E quando a Sunorte mudou para Recife, para o Totó, um bairro chamado Totó, eu disse a ele: vá para a Sunorte, porque Deus te colocou na Sunorte, foi Deus que te colocou, e eu não disse que ela ia sair, mas eu vou sair porque ela vai mudar de Goiânia, e eu não quero sair daqui. Eu digo: então você vai sofrer. Se eu acredito que eu vou sofrer, se eu ficar sem arrumar emprego, eu digo: você vai sofrer, eu vou encontrar chupacana no corpo. E aconteceu assim. Perdeu tudo que tinha, mas ele era um homem de muita oração. Aí Deus disse a ele: vá para a bolsa que você vai trabalhar. Então, a fé, ela dá a você essa capacidade de você ouvir Deus falar, porque Deus fala. Muitas vezes você está no culto, Deus está falando com você e você não entende falar de Deus. Muitas vezes a gente está desapercebido e Deus está falando. Fique ligado no culto, porque aquela palavra que muitas vezes
Espírito Santo. E muitas vezes as pessoas ouvem que é Deus falando, mas não dá valor àquilo que Deus falou, e depois se arrepende, né? O que é fé? É um princípio de relação com Deus. Você não pode ter relação com Deus ou no seu bom crente se você não tem fé, porque está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. E lá no capítulo 11, verso 6, eu digo sempre isso aqui, está escrito assim: é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que Ele busca. Se você busca Deus, Deus está dizendo pela sua palavra que Ele vai te galardoar. O que significa isso? Ele vai te recompensar, Ele vai dar a você aquilo que você está pedindo. Se você pede dentro da vontade de Deus, tem uma oração que você não pode fazer ela dizendo se for a tua vontade. Eu já ouvi pregadores ensinar que você tem que dizer se for a tua vontade, mas deixa eu explicar. A oração da fé é aquela oração que se faz para Deus operar agora. Então você não pode fazer uma oração dessa se você não sabe o que é a vontade de Deus. Pastor, o que quer dizer isso? Eu só posso fazer a oração da fé se eu tenho consciência que aquilo que eu estou pedindo é a vontade de Deus. Se eu estou pedindo a Deus para Deus curar alguém, aí é a vontade de Deus. Se não for a vontade de Deus, Deus fala comigo, porque Deus vai deixar eu perecer. Eu estou com ele da prova. Quem tem rei que foi orar pelo homem, e quando ele dizia Senhor, cura, quer dizer para Deus curar, ele dizia outra palavra. Aí ele disse: Senhor, eu estou querendo orar para tu curar esse homem, e toda vez que eu vou falar a palavra de cura, o Senhor coloca outra palavra na minha boca. Deus disse assim: porque esse homem faz 30 anos que ele me serve, mas ele nunca passou 15 dias firme na minha presença, e eu julguei ele. Ore por ele, que eu vou encher ele do Espírito Santo. Ele vai ter um momento mais melhor do que o princípio da fé dele, que ele rigorou por ele. Ele começou a transbordar em línguas estranhas, e ele viajou, foi embora. 3 dias depois ele voltou, e disseram que foi um festival de glória. Era ele glorificando a Deus, falando em língua, profetizando. Foi 3 dias direto. No 3º dia Deus recolheu ele, porque tem pessoa que brinca com Deus, peca em cima do pecado e pensa que Deus é a brincadeira. Então chega um momento que Deus muitas vezes julga a pessoa. Aquele moço foi julgado por Deus, né? Então fica aqui essa palavra de fé. Lembre-se que a sua fé em Deus lhe dá força para você vencer o mal, vencer o pecado, as tempestades dessa vida que vem como embate na nossa vida para deixar você desarmado, para deixar você desconsolado, triste, desanimado. Mas a sua fé, ela lhe dá força para você ir mais na frente. A Bíblia diz que Abraão, ele creu contra a esperança, creu contra a sua própria capacidade, porque como um homem de 100 anos, ele não tinha mais capacidade para gerar nem a mulher, mas ele acreditou contra a própria esperança dele. Ele desacreditou na própria esperança usando a sua fé. Eu não tenho capacidade, minha mulher não tem mais capacidade de gerar, mas Deus disse que vai me dar um filho, então está começando. E a Bíblia diz que ele foi fortalecido na fé. Gente, quem se lembra aqui? Como foi que Abraão foi fortalecido na fé? Dando glória a Deus. Dê glória a Deus. Eu sei que não é só chegar aqui e dar glória a Deus. Você tem que dar glória a Deus e Deus ser glorificado também na sua vida, com o seu testemunho, com as suas atitudes, não é? É um conjunto de bênçãos. Mas acredito também que literalmente ele está falando aqui de glorificar a Deus. Tem gente que não dá um glória a Deus dinheiro nenhum. É Deus que tem uma facilidade, né? Como o Zé que fica glorificando direto, então a zoada é tão grande que tem hora que até incomoda um pouco. Mas, quando eu estou fazendo o convite de Deus, eu estou com vontade de ser crente de novo. Aí deixa o povo rindo. Aí não fica uma coisa muito séria para quem está aceitando Jesus. Mas ele está com essa alegria, é melhor ele estar alegre do que ele está triste, né? E agora que ele está alegre mesmo, que ele foi batizado nas águas, né, Zé? Para tomar a Santa Ceia, ficar mais forte, para dar
glória a Deus. Olha aí, tocou nele. 3 aspectos da nossa fé. É fator preponderante na consciência do homem. Podemos descrever fé sobre 3 aspectos: universal, para a salvação e dom espiritual. E também a fé universal é aquela que até o diabo tem. Qual é a fé que até o diabo tem? A Bíblia diz que o diabo crê e estremece, mas não obedece. Ele até estremece, mas não cumpre. E tem a fé que nós podemos ver aqui, porque o tempo já foi. É aquela fé que está escrito no capítulo 2 e 8 e 9 de Efésios. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Também tem a fé como dom que está escrito no capítulo 12, verso 9 de 1 Coríntios. É aquela especial, aquela fé que não precisa você fazer oração de mover as nuvens, né, com aquela zoada. O cara fala a maior simplicidade, mas é a fé como dom. E acontece coisas gloriosas, coisas maravilhosas, que é incalculável na mentalidade humana. Então, Abacuque, capítulo 2, versículo 4, diz que o justo viverá da fé. Então, você não pode ser justo se você não tem fé. Se você não tem fé, você deixa a justiça de lado e vai praticar a injustiça. Quem tem fé, ele pratica a justiça, pratica boas obras, porque a sua fé lhe capacita, lhe prepara para ele enfrentar a dificuldade e usar a sua confiança em Deus e não vacilar diante de Deus. A fé é indispensável na vida do cristão. Aleluia. Para você ter uma ideia, até para a gente saber das coisas, tem que saber de acordo com a fé. Você sabia disso? Até para profetizar, tem que fazer isso de acordo com a sua fé. Você sabe que muitas pessoas já morreram porque sabem demais. Tem gente que quer saber de tudo. Como foi? Me conta como foi lá. E muitas vezes ele não tem estrutura para aguentar. Quando você conta como foi lá, aí ele fica sem poder dormir, tem que tomar Rivotril ou diazepam, né? Porque soube além da sua condição. Pastor, eu quero mostrar a vocês aqui para não ficar só na minha palavra. Romanos 13, 12 e 3. Veja aí, Romanos 12 e 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Até para você saber das coisas, tem que ser de acordo com a sua fé. Se a sua fé está lá embaixo, não procure para saber de nada dos outros, porque você não tem condição, não tem estrutura. Agora veja aqui a distribuição até para os donos. Capítulo 12, verso 6, mesmo livro de Romanos 12, 6. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, até para profetizar. Por que, pastor? Para profetizar tem que ser de acordo com a medida da fé. Quando uma pessoa profetiza, ou é um profeta, ou se denomina profeta, que ele quer profetizar além da sua fé, o que acontece? Quando Deus dá uma mensagem de 10 palavras, ele fala 20. E quando não é isso, ele fala 5, Deus mandou falar 10, porque ele não tem fé para dar o que Deus mandou dizer. Rapaz, Deus me mandou dizer, mas eu comi a mensagem, eu engoli a mensagem. Conversa, você está sem fé, porque quem tem fé fala o que Deus manda. Eu já passei por uma experiência dificílima. Deus mandou eu falar uma palavra e foi para um pastor, não foi para um membro não, em pleno culto. E eu fiquei me tremendo como um Toyota, que o motor dele é muito possante, ele fica todo se tremendo.
Mas eu escolhi falar, porque eu pensava, se eu chegar em casa do jeito que eu estou, eu não vou conseguir dormir. Eu sabia que não ia conseguir dormir. E falei o que Deus mandou, e Deus resolveu o problema que estava havendo na hora, que podia dar uma confusão maior. Tinha presbítero, eu era auxiliar de trabalho, tinha presbítero, tinha muita gente grande, mas Deus usou a quem Ele quis usar. Deus usa quem quer. Muitas vezes o pastor está aqui, é um presidente de campo, Deus revela uma coisa ao irmãozinho lá no fim, mostra, revela. A zeladora aqui já aconteceu. A zeladora da igreja, né? Pessoa simples, uma pessoa de vulto, mas Deus revelou a ela, dava para fazer uma viagem. E quem ia me levar no aeroporto já não estava desmantelado. Eu digo, esse negócio está errado. E ela disse que depois me viu chorando muito. Eu digo, eu não vou essa viagem não. A irmã disse a ela, irmã, se eu tiver sonho, revelação, me conta, eu vou ouvir. Tem sonhos que é de Deus e tem sonhos que também é para a pessoa ter comido muito, ou ter uma noite agoniada, acontece isso, mas tem sonhos que são de Deus. E Deus me livrou, porque eu ia ter um problema. Com poucos dias eu tive um problema de enfermidade. E se eu estivesse viajando, que eu ia para Bolívia, não do outro lado do mundo, né? Não era do outro lado porque era na mesma América, América do Sul, né? Porque a Bolívia é América do Sul, o Brasil também é América do Sul. Então, mas aquele aviso foi bom, porque eu ia ficar doente. E a pessoa doente fora de casa é muito triste, né? Então Deus fala e Deus revela. Deixa eu ver aqui. Eu tenho falado sempre isso aqui, advertindo os irmãos, e é bom que você olhe esse texto, medite nele, mastigue, né? Fala muito bem, capítulo 6, verso 16, se me foge a memória, de Efésios 6,16, se não me foge a memória. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse que você não pode esquecer de muitas coisas, né? Ele fala aqui: estai firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Aí vem: e tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual poderei apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quem faz você vencer as adversidades, tudo que você já sofreu na sua vida, é a sua fé em Deus. Por que é que muitas pessoas se suicidam, tomam veneno, dão um tiro na cabeça? Porque não tem fé. Eles acreditam que a sua vida terminou. Mas quem tem fé, quando chega no fim de tudo, ele acredita que ainda chegando no fim, Deus tem condição de, em vez de colocar um ponto final, colocar uma vírgula e dar continuidade à tua vida, e tu sair glorificando a Deus e agradecendo a Ele pela vitória e pelo livramento. Mas se você tiver fé, porque está escrito que é impossível agradar a Deus sem fé. Então não temos condição de falar mais sobre a esperança. O salmista Davi falou sobre isso, né? O salmista também no Salmo 62, verso 5, ele disse que bom é ter esperança, né? Então, o que é esperança, pastor? Esperança é fé no futuro. E o que é amor? Porque eu não vou falar hoje, porque eu não tenho mais tempo. O amor é o próprio Deus. Tudo isso que está acontecendo aqui nessa casa, em outras casas, em outras catedrais, é fruto do amor de Deus. Que os crentes contribuem nos seus dízimos, com as suas ofertas. Por que eles contribuem? Porque eles têm fé, eles acreditam. Só entrega dinheiro quem tem fé. Eu não acredito que uma pessoa que não tem fé seja dizimista. Só é dizimista quem tem fé. Se você é dizimista, você tem fé. Porque pensa no bichinho ruim de sair do bolso, é o dinheiro. E quando o cabo entrega o dízimo, é porque ele acredita. Eu creio. Agora eu faço que nem Zé. Eu creio. Então, não temos mais tempo. Mas que Deus nos abençoe. Coloque na sua mente o que é fé. Se você não entendeu, porque quando a gente no capítulo 11, versículo 1, é uma coisa assim um pouco meia, né? A fé é o firme fundamento das coisas que
não se vê. Eu não estou vendo aquilo que eu estou querendo, mas é a prova daquilo que eu espero. Parece uma coisa assim mesmo. Então escreva e sintetize, analise, né? Tira o suco daquilo ali, você vai entender o que é fé. Fim e fundamento das coisas que se esperam. Eu estou esperando um carro. Qual é o fim e fundamento? É a minha fé. Eu creio que Deus vai me dar. E qual é a prova daquilo que você não está vendo? É porque eu acredito que Deus é fiel. Se Ele prometeu, Ele vai me dar. Agora, se Deus não prometeu, Deus não tem compromisso nenhum. Você também não pode dizer que vai ganhar um carro se não há promessa de Deus. Há promessa. Porque a fé se baseia numa promessa. Uma fé que não está baseada em promessa não tem segurança, não tem sustentação. Se você está com a fé que não está de acordo com a palavra de Deus, eu estou com a fé que eu vou matar hoje. Essa fé não vai funcionar. Irmão, eu estou com a fé que o pastor ainda vai me dar esse carro dele. Eu digo, essa fé sua é inútil. Deus lhe mandou lhe dar o carro. Agora quando Deus manda, aí você não tem como. Cheguei na casa do irmão, no comércio do irmão, o cara é comerciante. Aí senti no coração de dar uma oferta para ele. Quando eu entreguei aquela oferta, ele começou a chorar e disse, rapaz, esse dinheiro é o dinheiro que eu estou precisando para pagar o aluguel. Deus faz assim. Irmão, eu estou sentindo. Eu estava em casa orando. E Deus disse a mim assim, faça uma feira para fulano. Aí eu disse assim, Senhor, eu vou dar R$120 para ele. Não é para dar dinheiro, é para fazer a feira. Aí eu continuei, eu vou dar depois, Senhor. E eu orando, e aquela coisa no meu coração, é para fazer a feira. Aí eu saí, eu digo, mas Senhor, Ele está me fazendo de empregado do irmão. Eu vou para o supermercado, e tem uma coisa, era fazendo a feira, notando, e eu sentindo que era aquilo que Deus queria que eu fizesse. E eu saí fazendo a feira, agora vai levar na casa dele. Quando eu cheguei lá, estava tudo fechado. Deus não é brincadeira não. Aí eu saí na outra casa do irmão morava, saí perguntando, até que encontrei a filha dele, e disse a chave para debaixo de uma pedra. Tem gente aí trabalhando naquele estilo antigo. Aí eu fui lá, peguei a pedra, peguei a chave, abri a casa, botei a feira na geladeira do irmão, e o que não compra na geladeira eu botei em cima da mesa. Quando Deus quer, Ele faz assim. Eu cheguei no Genival lá no Carajás, saí para comprar um ar-condicionado desse aqui. Quando eu cheguei lá, que eu olhei para o ar-condicionado, 4.900 e pouco. Eu não tinha condição de comprar. Eu ia comprar fiado, Aí senti no coração de comprar 4. Interessante que eu não sabia nem se pegava 4 aqui. 4. Aí quando veio no meu coração, aí está eu lá dentro do Carajás chorando, tendo criança. Se eu fosse abrir a boca, era para dar grito. Com o menino, porque quer mamar, criança, era para dar grito, mas não era aquele choro de tristeza, era um choro de alegria, de felicidade. E eu disse para o irmão, eu estou com vontade de chorar, e eu estou sentindo que Deus quer que eu compre os 4. Aí o irmão disse a mim, se Deus está falando com o senhor, compre os 4. E eu comprei os 4 e não tivemos nenhum problema em nenhuma das parcelas de pagamento. Deus abençoou os crentes abençoaram a igreja, e a igreja pagou os seus compromissos. Essa Kombi foi assim. A gente saiu para comprar, só tinha 8.000, era 20 e pouco mil. E não sei como eu estava com uma fé tão grande, que eu não estou entrando esse dinheiro, eu não tenho mais essa condição financeira. E eu saí e fizemos o pagamento, não faltou um mês, graças a Deus. Já o golzinho foi uma bênção, irmão, vendeu pagar em 10 meses de 500. E a gente pagou. Irmão, tudo que eu tenho colocado a minha mão para fazer, eu tenho feito sem dificuldade. Deus é glorificado nisso. Porque esse tempo aqui, não teve um momento que a gente ficasse sem poder pagar os nossos compromissos. Terminamos do começo ao fim, sem ter uma hora de dizer assim, irmão, não vou pagar porque faltou dinheiro. Não faltou dinheiro. Porque Deus é Deus. Agora também você tem de andar com os pés no chão. Não pode pensar porque Deus está abençoando e você fazer besteirada. Não. O Senhor é assim, dá para fazer, me ajuda. Aí sentir Deus confirmando no coração,
Pode ir que Deus é com você. Então, você estava perreando, pai, para a gente comprar uma van. Isso é dinheiro para a igreja da missão, que tem aqui quase 100 anos, né? Mas se Deus quiser dar uma van, ele vai dar. Pode até usar um milionário desse aí, ó, pastor. Uma van para o senhor fazer a obra de Deus. Se a igreja orar, Deus pode fazer isso. Amém? Eu sei que eu não trouxe uma mensagem evangelística, mas uma mensagem sobre a fé. Se tem alguém aqui que ainda não é evangélico, eu não vou dizer que você não é crente, porque você crê em Deus. Se você crê em Deus, você é um crente. Então o que é que está faltando, pastor? Fazer a sua confissão, porque está escrito que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. 9, 10 ou 10 e 9 de Romanos. Então está escrito que com o coração, se você nunca confessou, nunca vai receber. A Bíblia diz que Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. Então a vida cristã significa confissão. Se você não confessar, aí uma irmã veio dizer a mim que filho de crente tem de aceitar Jesus. Eu digo não. Se ele nasceu no evangelho, a mãe é crente e o pai, ele já é um crente. Agora, se ele se entendeu de gente e vai para o pecado, aí ele está fora. Mas se ele manter a obediência aos pais, ele é crente. Não precisa dizer, meu filho quer ser crente, ele é crente. Agora, se ele não vive no mundo, e logicamente que ele sai fora. Mas for uma criança que você cria, não precisa confessar, porque ela já nasceu. E a Bíblia diz, outra hora vossos filhos é imundo, agora é santo. Por quê? Porque você é crente. Amém? Se tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, ou alguém que parou da caminhada, houve alguma adversidade na sua vida, um problema que você não conseguiu permanecer, e hoje quer voltar para Deus, venha e nós vamos orar por você nesse primeiro dia do ano 2017. É o maior presente que você vai ganhar de Deus, é a sua comunhão restaurada com Deus. Onde está uma pessoa que nesta noite quer reconciliar com Deus? Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. Jesus pode vir ao romper da manhã. Jesus pode vir daqui a meia hora. Jesus pode voltar daqui a 2 horas. Nós não sabemos. Estamos aguardando. Por isso que eu disse, você tem que amar a Jesus. Amar a Jesus acima de tudo. A irmã da cunhada da irmã Zefinha, a irmã de Brasília, uma amiga nossa, ela aceitou Jesus e quando chegou em casa o marido dela disse assim, eu não estou dizendo que a mulher faça isso, não vai fazer isso, mas a irmã Zefinha, a cunhada dela, casada com o irmão da irmã Zefinha, aceitou Jesus. Quando chegou em casa, o marido dela disse, você tem que escolher ou esse seu Jesus ou eu. Ela, dessa paraibana mesmo, manaviada, disse assim, eu vou trocar Jesus por 10 homens da tua qualidade. Aí o casamento acabou. Mas ela podia ter mais sábia, né? Ser sábia, entendeu mesmo? Não vamos separar, nós estamos casados há tanto tempo, eu aceitei Jesus, vamos ver se eu melhorar, você me aceita, né? Se humilhar diante de Deus, e Deus podia abençoar. Mas ela acabou o casamento ali na hora. Ela disse que não ia trocar Jesus por 10 maridos da qualidade dele. Eu não estou dizendo que ninguém faça isso, existe uma maneira de se conquistar, né? Tem alguém que nesta noite quer entregar a sua vida a Jesus? Se não tem, que Deus nos abençoe. Amanhã, oração. Deixa eu dar meu aviso, né? Depois tu vai ter uma propaganda. Amanhã tem oração de manhã aqui de 6 às 7, lá na 22 de maio. 5 de oração amanhã, às 2 horas da tarde, e à noite, um grande culto de libertação. Os irmãos dessa área daqui de baixo devem acostumar aí lá na 22 de maio, gente. Lá os irmãos estão esperando vocês. Tem gente aqui, eu acho que nunca foi lá na 22 de maio. Só quando é a festa de ano. Vamos lá amanhã fazer a festa, né? Domingo, segunda manhã, terça da doutrina, quarta da libertação. Eu estou contando para outro culto na quinta, que é mais só direto para a igreja, dando glória a Deus. Amém? Vamos agradecer a Deus nesta noite por Ele nos ter dado o privilégio de nós participarmos do primeiro culto do ano. Vamos poder aqui, irmão.